Jornal Rio Doce está de volta. Confira agora as vagas de emprego disponíveis para esta segunda-feira. As vagas de emprego são as seguintes: ajudante de bomba, ajudante de obras, atendente de lanchonete, atendente de telemarketing, atendente do setor de frios, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de operação, balconista de açougue, cozinheiro geral, empregado doméstico, operador de caixa, pedreiro, pizzaiolo, repositor de supermercado, sushi man e vendedor interno. Vale lembrar que a partir de hoje, dia 16 de outubro, o atendimento ao público na UAI vai se estender por mais 1 hora, ou seja, a unidade vai funcionar até às 6 horas da tarde. E agora você confere o quadro de esportes com o apresentador Osmar Xavier. Olá, Luana, aquele abraço, boa noite para você e para quem está acompanhando o Jornal Rio Doce desta segunda-feira. Estamos chegando com as notícias do esporte, destacando o complemento da rodada número 26 do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro foi o último mineiro a entrar em campo. O time celeste foi até a Arena Pantanal, no Mato Grosso do Sul, mas não conseguiu triunfar diante do Cuiabá em um confronto direto, empate em 0-0. Os dois times com um ataque muito inoperante. O Cruzeiro, no início da partida, criou até algumas boas oportunidades, mas depois o jogo acabou se equilibrando e o Cuiabá teve nos pés de Davidson o último lance que poderia definir a vitória do time do Pantanal, mas acabou perdendo a oportunidade. 0-0 o placar final, que deixou o Cuiabá na sua posição, mas o Cruzeiro, mesmo com empate, subiu 2 posições na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Deixa a gente atualizar então a segunda parte da tabela de classificação aí, depois deste resultado de 0-0. Na tela, para quem está acompanhando o esporte do Jornal Rio Doce, tá aí, o Cuiabá é o 11º, o Cruzeiro agora está na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. É o 13º colocado, superou as equipes do Santos e do Corinthians, que o haviam ultrapassado na rodada. Então, Cruzeiro 0, Cuiabá 0 foi o resultado que fechou a 26ª rodada. O time celeste volta a campo nesta quinta-feira, quando recebe o Flamengo no Mineirão, em Belo Horizonte. Diferentemente do time principal, o time de base do Cruzeiro levantou taça neste final de semana. Já tinha, aliás, levantado no meio de semana, na quinta-feira, venceu o Campeonato Mineiro, garantindo o triunfo diante do Coimbra, num duelo nas penalidades máximas, depois de ter vencido por 1-0 no tempo normal, igualado o placar agregado, porque o Coimbra tinha vencido por 2-1 na ida. 1-0 na volta para o Cruzeiro, nos pênaltis o time celeste venceu por 4-1, então no Sub-20 o Campeonato Mineiro. Então ontem o Cruzeiro voltou a comemorar um título, desta vez foi título nacional, a Copa do Brasil. Pela primeira vez, o time celeste conseguiu o título nesta categoria, já que no profissional tem 6 títulos da Copa do Brasil. Então, foi o primeiro no Sub-20, campeão, então, da Copa do Brasil, Cruzeiro. E outro detalhe, hein? O título também, como aconteceu no profissional no Sub-20, foi o primeiro diante do Grêmio, como aconteceu em 1989, diante do time gaúcho pelo profissional. Cruzeiro venceu por 2-0 o jogo de ontem no Mineirão, em Belo Horizonte, com quase 15 mil torcedores marcando presença. Os 2 gols foram marcados pelo garoto Fernando, que brevemente deverá ter a oportunidade no time profissional celeste. Bom, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, os mineiros então voltam a campo neste meio de semana, depois da parada para a data FIFA. Lembrando então que o América entra em campo nesta quarta-feira, encarando o Botafogo, líder da competição. O jogo será no Independência às 8 horas da noite. O América, que é o lanterna, então é o confronto do primeiro colocado contra o último na tabela de classificação do Brasileirão.
O Galo joga fora de casa, encara o Palmeiras. A partida acontece às 7 horas da noite no Allianz Parque na próxima quinta-feira. O time de Felipão que vem de derrota para o Coritiba, de virada, jogando dentro da sua casa na Arena em BH. Felipão já começou a trabalhar o time desde a última quarta-feira. Aproveitou o tempo para correções dos erros que aconteceram diante da equipe do Coxa. Como eu disse anteriormente, o Cruzeiro encara o Flamengo. A partida será no Mineirão, também nesta quinta-feira. O time comandado pelo técnico Zé Ricardo busca a primeira vitória jogando no Gigante da Pampulha em 2023. Para fechar a nossa participação, eliminatórias para a Copa do Mundo, o Brasil volta a campo nesta terça-feira, quando encara o Uruguai, em Montevidéu. O time do técnico Fernando Diniz busca um triunfo para poder, quem sabe, voltar à liderança, perdida depois do empate contra a Venezuela na Arena Pantanal. A seleção brasileira perdeu a liderança para a Argentina, que voltou a vencer na rodada anterior e chegou a 9 pontos na tabela de classificação. O Brasil, com 7, está em segundo lugar. A gente lembra que para esta Copa do Mundo, que vai acontecer em 2026, nos Estados Unidos, no México e também no Canadá, 6 seleções vão diretamente para a competição. Teremos mais uma que vai disputar a repescagem, porque aumentou o número de vagas para todos os continentes. Então é o que tínhamos de esporte nesta terça-feira aqui no Jornal Rio Doce. Um abraço e até a próxima. E a edição do Jornal Rio Doce de hoje vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.